O vácuo da santidade na igreja dos dias de hoje. Vamos ler juntos Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Pai, abençoa tua palavra, fala conosco, que o mover do teu Espírito, Senhor, seja irresistível aos nossos corações, Pai. Chama a tua igreja para perto, chama a tua igreja, Senhor, para a santificação, para a tua presença, para o zelo, para a paixão pelo reino, para a prioridade com as coisas do Senhor. Mexe com a nossa vida, Pai, mexe com os nossos lares, mexe com o nosso querer, mexe com o nosso coração, Pai, que precisa muitas vezes de quebrantamento. Mexe com a direção dos nossos olhos, com o nosso olhar, Pai, que precisa ser redirecionado dentro da tua vontade, dos seus propósitos. Mexe, Senhor, no caminho dos nossos pés. Unge, Senhor, as nossas mãos, Pai, para que aquilo que tocarmos seja um toque santo, e que assim seja em nome de Jesus, Pai. Que todo impedimento, tudo que atrapalha a obra de Deus, tudo que atrapalha a pregação desta mensagem, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que bloqueia, seja cansaço, ansiedade, preocupação, atenção, que tudo que atrapalha e rouba a bênção do coração, da mente, da vida dos teus filhos, seja afastado e repreendido agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles também que ouvem este vídeo pelo YouTube, que sejam abundantemente edificados e transformados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. A igreja dos dias atuais tem rejeitado muitas vezes essa palavra santificação, né? Os jovens têm estudado ao longo desse primeiro semestre esse tema, né? Santificação tem sido um desafio aí que a nova tribo, né, trouxe para si mesmo. Mas esse é um tema que, em geral, quando você fala, não, vamos estudar santificação, então, opa, se é para falar de cura, de prosperidade, se é para falar, às vezes até de casais, família, né? Muita gente vem, quer ouvir, quer enfrentar suas lutas, mas quando a gente fala de santificação, muita gente corre. E essa palavra, ela vem hoje para atingir o nosso coração nesse sentido. Veja, é um texto muito pesado esse daqui. Primeiro ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Um pouco mais embaixo ele diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E entre essas duas frases, ele escreve duas palavras, duas mensagens. Primeiro, para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Repita comigo: sem santidade ninguém verá, ninguém entenderá o Senhor. E logo depois ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí volta a falar de amargura, que é exatamente o oposto de manter a paz uns com os outros. A Bíblia inúmeras vezes nos exorta a mantermos a paz, a unidade da paz, a preservação da paz na unidade do Espírito, né? Inúmeros textos bíblicos nos chamam a paz. Não há a efetivação da guerra e de um espírito de guerra no coração dos homens, das mulheres de Deus, quando eu me refiro a conflito, a enfrentamento. A única guerra que nós temos não é com o sangue, não é contra a carne, não é contra homens,
mas contra o inimigo das nossas almas, principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós não temos guerra com homens. Muitas vezes um casamento é destruído por uma guerra entre marido e mulher, mas o verdadeiro inimigo são principados e potestades, são demônios que atrapalham, destroem o lar. Ministérios são conflitados, se dividem, porque um briga com o outro, mas o verdadeiro inimigo, fala para a pessoa do lado, o verdadeiro inimigo não é um homem, não sou eu e nem você. Veja, essa palavra, esse texto, quando fala sobre amargura, ele pega pesado. Primeiro que ele diz assim: a amargura, ela nos exclui da graça de Deus. A graça de Deus é um termo muito amplo. A graça, inclusive, ela nos capacita. A graça não está só relacionada com perdão, com misericórdia. A graça está relacionada com capacitação para realizar, para ser aquele homem, aquela mulher de Deus que o Senhor projetou na tua vida, nas nossas vidas. Mas na origem, o termo graça, ele está ligado exatamente a receber esse perdão. Só que a palavra de Deus nos ensina, até na oração do Pai Nosso, se nós perdoarmos os pecados dos outros, os nossos pecados também serão perdoados. Mas se nós não perdoarmos os pecados serão retidos na vida daquela pessoa e serão retidos nas nossas vidas. Quando eu deixo o meu coração ser dominado por uma raiz de amargura, eu estou me excluindo da graça de Deus. Por quê, pastor? Eu acabei de citar as passagens, mas eu vou acrescentar outras. Com a mesma medida que você julgar, vos julgarão também. Entenda, o coração de um homem, de uma mulher de Deus, está se santificando. Ele não pode ser dominado por mágoas. Ele não pode ser tomado por ressentimento, por amargura. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, porque você é machucado, você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano. Se você é aquela pessoa que tem aquela questão até familiar, que você tem pessoas da família que você não fala há anos, eu quero te aconselhar o seguinte, queridos: a maior marca de um homem, de uma mulher de Deus, é liberar perdão. E entenda, quando eu não libero perdão, quando eu retenho este perdão, o que acontece na nossa vida? O que esse texto está dizendo? Primeiro, eu me excluo da graça. Segunda coisa, ele vai me trazer perturbação. Nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. A amargura traz perturbação. Se vocês lembrarem de um texto, de uma parábola de Jesus, que um rei chegou e liberou perdão de uma dívida de um determinado homem, tirou ele da prisão e o liberou. Ele foi embora. Aí quando ele chegou na rua, ele foi cobrar e queria encher de bolacha. Bolacha, todos sabem o que é bolacha? É aquilo que come, é aquilo que dá na cara assim também, né? Queria dar uns supapos naquele que devia para ele também. E aí quando o rei soube, ele falou para os seus soldados: traz ele de volta aqui, né? Porque eu vou entregar ele aos verdugos, e ele será oprimido, será perturbado. Quando nós não liberamos perdão, nós temos uma alma perturbada. Fala para o irmão do lado: o Senhor quer te livrar de toda perturbação de alma. Você foi chamado para ser leve. Você não foi chamado para ter um coração carregado, amargurado. A amargura nos exclui da graça. A amargura traz perturbação. Ela traz opressão de alma. A pessoa se sente mal, desconfortável, está sempre angustiada, está sempre em conflito, está se sentindo mal, porque não consegue liberar o perdão e deu espaço para essa raiz de amargura, né, crescer, brotar e se desenvolver dentro de nós. Isso tem que ser jogado fora. Uma outra coisa da amargura é que ela gera filhos. A sequência do texto diz assim:
nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A mágoa, a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, ela gera filhos. Quando um pai tem dificuldade em perdoar, ele ensina os filhos nesse caminho. Quando uma pessoa na igreja não libera perdão sobre outra, ela estimula outras a ficarem magoadas. A sua mágoa é latente, mágoa pega. É uma doença. Preste atenção no que eu vou te dizer. É uma doença pior do que o câncer. Mágoa pega. Mágoa contamina. Com uma pessoa com câncer, você convive com ela e ela não vai te passar aquela doença. Mas uma pessoa magoada, ressentida, amargurada, ela te contamina. Logo, logo você está igual a ela. Logo, logo você está odiando as mesmas pessoas. E olha, essa questão da amargura, nós não temos controle sobre a amargura. Se você cria amargura contra uma pessoa, num primeiro momento ela é direcionada àquela pessoa, ou algumas pessoas. Eu detesto aquelas pessoas, eu não gosto delas. Elas me fizeram isso, aquilo outro. Não, eu já perdoei, mas só não passa na minha frente, senão eu te arrebento. É só você não cruzar na minha frente para não lembrar da sua existência, né? É uma coisa complicada. Eu, quando tive uma ofensa muito grande na minha vida, tive dificuldade de perdoar. Muita dificuldade. O que até então para mim não era um problema, eu nunca fui de guardar mágoa e tal, mas foi uma ofensa muito grande. E um dia encontrei com aquela pessoa. E a pessoa ainda teve a oportunidade de me ameaçar. Começou a colocar ameaças. E o seu pastorzinho aqui fez o seguinte, ele falou para aquela pessoa o seguinte: olha, você está falando essas coisas aí, mas eu queria deixar claro com você que eu me sinto muito mal de continuar te ver respirando. Ele entendeu o recado, chegou para trás, baixou a bolinha. Foi difícil liberar perdão sobre aquela pessoa. Mas eu posso te dizer uma coisa: se eu não tivesse liberado perdão, eu não tinha ministério. Se eu não tivesse liberado perdão, eu não poderia dobrar joelhos e clamar e ouvir a resposta de Deus. Porque a amargura nos exclui da graça de Deus. Não é uma opção, é uma vocação. A tua vocação é perdoar. O Espírito de Deus que está dentro de você, Ele te chama para perdoar, sempre, sempre, está dentro de nós. Ele grita, libera perdão, perdoa. A tua ofensa a Deus é muito maior do que a ofensa que Ele te fez, perdoa. Não gere filhos de amargura na tua vida. Ensine os teus filhos a perdoar. Amém? Você está na casa de Deus, ensine pessoas a perdoarem. Você está no seu trabalho, ensine colegas que você é uma pessoa que sabe perdoar. Podem te chamar de trouxa, mas esse trouxa aqui vai para a glória de Deus. Amém? Podem te chamar de bobo, mas esse bobo aqui vai para a glória de Deus. E vive melhor, porque não vive perturbado. Eu sei que é difícil, mas a santificação funciona assim. Entenda uma outra coisa: todo esse assunto aqui de liberar perdão, de não ficar com raiz de amargura, ele está ligado com santificação. Santificação não é apenas você se livrar das coisas que não agradam a Deus na tua vida. Imoralidade, violência, ciúmes, discórdias, iras, facções, pornografia, adultério. Não é apenas se livrar dessas coisas, dos vícios. Não é apenas isso. Santificação, a origem da palavra, o significado fundamental do texto, ou da palavra, é o quê? Separado para Deus.
Uma pessoa que se tornou santa, ela se tornou separada para Deus. E quando nós somos separados para Deus, nós não podemos mais viver com estas coisas no nosso caminho, nas nossas vidas, porque nós fomos separados para Ele, e com Ele não dá para conviver com isso. Ser separado para Deus também implica algo que nesses últimos meses, desse ano de 2016, Deus tem me falado muito. Nós temos um chamado de Deus, cada um de vocês tem. Bota a mão no coração assim e fala: eu tenho um chamado de Deus. E o chamado que Deus deu para você, você faz melhor do que qualquer pessoa aqui, porque Deus deu para você, e Ele capacita você a exercer esse chamado. Ninguém vai fazer Ele melhor do que você. E nós temos um chamado aqui. Só que é um chamado que é preciso que a gente entenda o seguinte: eu tenho um chamado dentro de um significado fundamental, que é de pertencer a Deus. Eu pertenço a Deus, e Deus me deu um chamado dentro do contexto de que eu pertenço a Ele. O chamado é dele, Ele deu para mim. Eu não tenho que inventar nada. Amém? Fala para o irmão do lado: você não tem que correr atrás, você não tem que inventar, você não tem que se estressar. A sua preocupação sempre será, e é assim que você vai ter sucesso no teu chamado, é estar sintonizado com a vontade dEle. Ah, Senhor, o que eu tenho que fazer? Encher a igreja? Não, quem enche a igreja é Deus. O que eu tenho que fazer? Faça isso, faça aquilo outro. Amém? E descansa no Senhor. Amém? Faz aquilo que Deus está te mandando fazer, e descanse em relação aos resultados, porque o resultado vem do Senhor. É Ele quem dá o fruto, é Ele quem faz frutificar, é Ele quem gera os resultados na tua vida. Ah, pastor, eu estou educando meus filhos, estou fazendo, mas está dando trabalho, meu filho, minha filha, isso e aquilo. Não importa, faça o que Deus está te mandando. O que a palavra de Deus diz aos pais? Cria e educa os seus filhos na disciplina do Senhor, não os levando à irritação e à ira, né, com excesso de disciplina, mas educa eles no Senhor. É isso que você tem que fazer. O resultado pertence a Deus. Descansa, confia, espera. Ensine seus filhos a perdoarem. Depois ele parte para um outro assunto aqui, falando de Esaú. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Queridos, Esaú é aquilo que a palavra de Deus diz, através do profeta Jeremias, capítulo 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O que Esaú fez? Esaú era irmão de quem? Esaú era irmão de Zebedeu? Jacó. Esaú e Jacó eram dois irmãos. Esaú era o mais velho. Eles nasceram no mesmo parto, eram gêmeos, heterozigotos, bem diferentes. Um tinha a voz mais fina, outro falava grosso, era peludo, gostava de caçar, né? E o que tinha a voz mais fina, que era Jacó, ele gostava de cozinhar. Talvez até fosse aquele filho que alguns pais poderiam ficar meio desconfiados. E o pai dele não gostava muito dele, ele preferia Esaú. Isso não é por coincidência. Mas veja, Esaú volta de uma caça lá, todo machão, valente, poderoso. E Jacó prepara uma sopa de lentilhas. Para quem gosta, né? Esaú devia adorar. E por uma única refeição, ele trocou o direito de primogenitura. Entregou na mão do irmão. Olha, eu te dou essa comida aqui, se você me der o direito de primogenitura, os direitos que eu tenho, que eu teria como filho mais velho. E Esaú vendeu esse direito. A Bíblia chama ele aqui em Hebreus de imoral e profano.
O que é alguém imoral e profana? Segundo esse texto da palavra de Deus, é aquele que leva as coisas de Deus relaxadamente. É aquele, como a pastora postou hoje no grupo WhatsApp da igreja, que tem uma doença muito séria nos dias de hoje, né? Essa doença costuma dar aos domingos e alguns dias de semana à noite. A doença se chama preguiça de ir ao culto. Então ela bate próximo do horário e ela termina logo depois do horário do culto, né? Então a pessoa, quando tem essa doença, ela não faz nada, porque ela já sabe que a doença vai passar logo depois que acabar o horário do culto. Passou a preguiça de ir ao culto, né? E ela fica disposta a fazer um monte de coisa. Entenda uma coisa: existem prioridades na tua vida, e quem define as prioridades da sua vida é você. Ninguém vai definir prioridades por você. Mas eu confesso que às vezes eu me entristeço assim, eu já comentei isso daqui, nós temos 220 membros arrolados, que a gente olha os nomes, não é membro, está aí, umas 3 vezes por mês está aqui. Não, esse não entra na conta, esse tá, né? E a gente não tem, rarissimamente, talvez uma vez por ano a gente tem um culto com 200 pessoas. Só faltou 10%. Você tem lá os problemas de doença, viagem, tem uma série de coisas. Mas como se coloca em segundo plano as coisas de Deus? Como nós damos a Deus com a maior cara de pau o resto? Você já pensou se a tua namorada, você está lá naquela paixão, está lá o namorado, né? Ele vai ter trocentas atividades, não sei o que e tal. Quando chega tempo com você, não aguento mais conversar nada. Não, vamos passear, vamos lá, não aguento mais, faz um cafuné aqui na minha cabeça. Aí deita lá, faz o cafuné, daqui a pouco uma vez, 2. Mas isso se torna uma prática. Nós somos muito mal acostumados na igreja de hoje. E quando a gente fica sofrendo dessa doença, preguicite na hora do culto, a preguiça é muito maior quando se fala de servir a Deus. Porque o culto, a maior parte das pessoas vem para buscar. Imagina para servir. Então entenda, de uma vez para sempre, você pertence ao Senhor. Você não é o dono da tua vida, a tua vida pertence ao Senhor, a não ser que você não tenha feito essa entrega. Mas às vezes a gente tem essa conversão, passa pelo batismo, mas a realidade é outra. Esses dias eu conheci a história de uma igreja. Por incrível que pareça, eu já passei em frente, mas não sabia dessa história, nenhum guia falou nada. É uma igreja no Egito. Ela se chama, não vou falar errado aqui, Al-Dubara. Uma igreja cristã, evangélica, dentro do Egito, chamada Al-Dubara. Essa igreja, o pastor dela se chama Samé Morris. Essa igreja hoje tem cerca de 8 mil membros. O Egito, para quem não sabe, é um país muçulmano. 8 mil membros. Essa igreja fica na Praça do Cairo, ela fica bem próxima do Museu do Cairo, que é conhecidíssimo no mundo inteiro. Este homem se formou em medicina, egípcio, se formou em medicina, e no final do seu curso ele sentiu um chamado de Deus para ser pastor. E ele acabou pouco exercendo a medicina. No seu convívio universitário, alguns dos seus amigos, colegas começaram a segui-lo. Essa igreja era antiga e desprezada no Egito, e perseguida. Quando teve, há mais de 10 anos atrás, quase que uma revolução interna, muita gente saiu ferida, não tinha como ser tratada. Ele era médico e tinha alguns outros médicos com ele. E eles transformaram a igreja provisoriamente durante a semana num hospital.
e atenderam diversos desses feridos. Essa igreja que tinha aí cerca de 1.000 membros e não podia crescer, porque o crescimento é extremamente restringido, a pregação é extremamente proibida e punida. Essa igreja, em menos de 10 anos, ela saiu de 1.000 membros para mais de 8.000 membros. Quando as pessoas são batizadas nesta igreja, eles têm que fazer uma profissão de fé, antes dos pastores concordarem em batizar. E na profissão de fé eles perguntam assim: você sabe que ao tomar essa decisão e entrar nessas águas, você pode ser rejeitado, expulso ou até morto pela sua família? E a pessoa tem que dizer: sei. Você sabe que ao tomar essa decisão, você corre o risco de ser perseguido e até ser morto e preso, ou preso, nas ruas? E a pessoa diz: sei. E em função disso eles batizam. E eu soube de um testemunho recente dessa igreja. Um rapaz se converteu, de uma família muçulmana, egípcia. Ele se converteu, teve uma decisão radical, foi batizado sem os pais saberem. Quando ele chegou em casa, vários irmãos e irmãs, né, porque Alá gosta de produtividade, né, a gente já ouviu isso na mídia e tal, então um monte de irmãos e irmãs. A primeira coisa que ele recebeu, quando conversou com os pais e com a família, que tinha abandonado a sua religião muçulmana e adotado Jesus Cristo como Senhor, foi uma bela de uma surra. O couro comeu em casa. Depois começaram as retaliações. Ele poderia até ter saído de casa, mas ele perseverou em casa. Retaliações de todo tipo. Durante mais de um mês, ele sofreu na mão dos seus parentes, familiares. Eu fico pensando o amor desse rapaz pela sua família. Estamos falando de amargura. Quantos de nós, por qualquer besteirinha, brigamos com os pais? Quantos de nós perdemos a paz por qualquer discussão dentro de casa? Quantos de nós esfriamos um casamento por lixo? Quantos de nós guardamos amarguras pelas coisas mais infantis dentro da casa de Deus, ou no trabalho, na esquina? Quantos de nós desistimos de lutar pela família por coisas mínimas? Ouvindo um testemunho desse, queridos, dá a impressão que nós não somos convertidos. Ouvindo um testemunho desse, vendo e vivendo numa igreja as dificuldades. Se fosse só a igreja que tivesse esse problema aqui, esse problema é mundial. Até da igreja lá mundial, né, tem esse problema. Esse problema é universal. Esse problema está em todas as igrejas. Nós vivemos nos nossos confortos pessoais. Nós vivemos na nossa falta de compromisso. Assumimos um cristianismo que não é cristianismo. Assumimos uma espiritualidade que não é espiritualidade. Assumimos uma vida cristã que não é cristã. Só tem aparência, tem forma, tem padrão. Mas olhando um testemunho desse, esse jovem passou 1 ano, aproximadamente. O pai, a mãe, os irmãos e as irmãs procuraram ele um dia. Nos leve na sua igreja. Nós queremos
ouvir falar desse teu Deus. Eles foram nessa igreja, no Cairo, no centro do Cairo, no Egito. E ao final do culto, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs se ajoelharam no altar, entregaram a vida para Jesus. Eu ouvindo o testemunho, eu pensei, foi por causa da perseverança, porque ele não largou e porque ele não desistiu. São essas coisas que a gente está acostumado a viver. Mas perguntaram para os pais: o que levou vocês a virem até aqui? E a resposta deles foi a seguinte: nós estávamos inconformados com a posição do nosso filho, e nós começamos a colocar veneno, depois de 30 dias, na comida dele, para ele morrer. E nós envenenamos ele durante todo este ano. Nada acontecia, nós mudamos. Troca, esse veneno está vencido, bota outro, bota mais. E todo dia de manhã, ele acordava, dava bom dia. Cada bom dia era um milagre de Deus aos olhos daquela família. Como é que pode isso? E eles falaram dentro da igreja, depois de um ano tentando matar ele com venenos, e vendo que nada acontecia, a gente chegou a uma conclusão: que o Deus dele é o Deus único e verdadeiro. Aleluia. Uma outra coisa me chama a atenção, queridos, é que esse jovem tomou uma decisão radical e ficou firme nela. Ele não saiu do seu propósito. Talvez ele não estivesse evangelizando ninguém, ele estava lá quietinho, só dizendo: eu continuo crente e eu continuo vivo. Ele pertence ao Senhor e a missão dele era só essa. Durante aquele ano inteiro, continuar crente e continuar vivo. E sabe o que me chama a atenção, queridos? Que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando há conversão verdadeira no coração, quando há prioridade na nossa alma para o reino de Deus, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino. E esse rapaz, ele estava lá firme, somente confiando, seguindo uma missão que ele talvez nem entendesse o que estava acontecendo, não sabia que estava comendo veneno. Ele não imaginava que a família estivesse tentando matá-lo. Embora no testemunho dele ele falou que eu nem sei por que eles não me mataram. E eles não mataram porque não conseguiram. E eles não conseguiram porque esse jovem, assim como eu e assim como você, se estivermos firmes no Senhor, nada poderá nos tocar. O Senhor nos guarda de toda e qualquer coisa. Quando estamos realmente separados para Deus, nós somos guardados de tudo, irmãos. Não há o que temer, não há com que se assustar. E se cumpriu nele a palavra de Deus, que diz lá no final do Evangelho de Marcos: estes sinais acompanharão todos que crerem, se comer algum veneno mortífero, nada lhe acontecerá. Aleluia. Nós precisamos largar esse cristianismo falso, de nhenhenhé, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha não vem na igreja, qualquer coisinha desanima, qualquer coisinha desiste do casamento, qualquer coisinha desiste de buscar Deus.
Eu não posso desanimar, me frustrar com os erros dos outros e nem com os meus. Porque às vezes a gente erra também, pisa na bola e vê, eu não tenho jeito mesmo. E quer chutar o pau da barraca. E nessa hora a gente se esquece, eu pertenço ao Senhor e não a mim. Sete vezes cairá, 7 vezes Ele te levantará. Não importa, queridos. Se o erro dos outros, se o erro é nosso, levanta o teu caminho, segue adiante, porque o Senhor é contigo. E Ele quer te levar até o final, segundo o propósito dEle na tua vida. E quanto mais separado nós estivermos nas mãos dEle, quanto mais dEle nós formos, mais coisas extraordinárias como essa que nós vimos aqui vão acontecer. Isso é santificação. Amém? Isso é santificação. Em Marcos 9, 30, acho que o texto pode botar ali no Data Show. Está escrito assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém entende o que o Senhor fala. E aqueles homens não entendiam o que Deus estava falando, e eram os discípulos. E eles estavam com Jesus andando há quase 3 anos nesse momento, caminhando com Ele. E sabe por que eles não entenderam? Às vezes a gente lê esse versículo e fala, não, os olhos estavam vendados, não conseguiam entender. Não, mas tinha uma razão para não entender. E a razão está na palavra de Deus. Não havia santificação naquele momento. O texto seguinte de Marcos 9, verso 33, diz assim: e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja, quando Jesus foi preso, foi crucificado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas nesse caminho, nessa viagem, a caminho de Cafarnaum, Jesus falou para os discípulos: eu vou ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Jesus falou com eles na viagem, eles ouviram essas frases, ouviram essas palavras, mas não entenderam. E por que não entenderam? Porque não havia santificação. Sem santificação não há revelação. Sem santificação eu não entendo o que Deus está fazendo. Sem santificação eu não entendo a bagunça que se tornou a minha vida. Sem santificação eu não entendo a perturbação que está a minha alma. Sem santificação eu não entendo porque parece que estão todos contra mim. Sem santificação eu não entendo. Sem santificação a gente vai gastar os nossos dias correndo atrás do Pokémon. E por que eles não entenderam, queridos? Porque na hora que Jesus estava falando disso, o que eles estavam preocupados naquela viagem? Quem ia ser o maior deles? Pedro lá, Tiago, João: não, eu vou ser o maior. Não, maior vou ser eu. João falando: não, eu sou o amado, vocês não são amados como eu sou. Você que pensa, João. Você é o mais novinho aí, fica quieto, garoto. Já deram um cascudo logo em João. E Jesus falando para eles: gente, eu vou ser entregue na mão de pecadores. Eles vão me crucificar, vão me matar. Mas não se preocupe, eu vou ressuscitar 3 dias depois.
E eles não ouviram isso. Você sabe que na história bíblica existe um período de 400 anos de silêncio, que foram os 400 anos da última revelação de Deus até a vinda de Jesus. Silêncio total, Deus não falou com ninguém. Ou ninguém ouviu Deus falar. Existe uma diferença enorme entre Deus não falar e eu não ouvir Deus falar. Os discípulos não entenderam. Jesus morreu, e agora? Por que ele não nos disse? Mas ele disse. E não falou, essa não foi a única vez, ele falou outras vezes. Sabe qual é o problema, queridos? Nessas horas que nós esquecemos que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, nós tomamos decisões diferentes nas nossas vidas. Nós olhamos para onde a gente quer, nós dirigimos nossos passos para onde nós queremos, nós tocamos onde nós queremos e decidimos, nós colocamos o nosso coração aonde nós queremos. Isso não é santificação. O querer não é teu, o querer é de Deus. Deus é aquele quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. E quando nós esquecemos que nós somos dele, nós ficamos expostos ao inimigo, nós ficamos expostos à dor, expostos ao fracasso, expostos às angústias da alma, expostos à perturbação, expostos à opressão, expostos a um monte de resultados que não são necessários para a minha vida e para a tua vida. Não fazem parte, nunca fizeram parte do plano de Deus. Às vezes acontecem coisas erradas e a gente fala, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, que quem não está sabendo nada é você. Não, mas Deus não me disse. Ele não te disse ou você não ouviu? Quantas vezes nós não ouvimos de Deus e saímos fazendo um monte de coisas? Você pode dar glórias a Deus por pertencer a Ele. Há uma coisa linda no livro de Cantares que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aleluia. Eu pertenço a Deus e Deus pertence a mim, aleluia. Ele é meu. João falava, eu sou discípulo amado. Ele dizia, Deus é meu, Jesus é meu. Só numa atmosfera de santificação, uma atmosfera desse sentimento de pertencer a Deus, é que nós vemos o Senhor. Só numa atmosfera de santificação é que existe revelação. Repita comigo, não há revelação sem santificação. Veja, a palavra de Deus fala em alguns versículos sobre nós sacrificarmos os nossos corpos. Ofereceis, Romanos 12, 1 e 2, por exemplo, fala, oferecei por sacrifício vivo, santo e agradável os vossos corpos a Deus. O apóstolo Paulo, entre os capítulos 3, 5, 7 de Romanos, ele fala algumas vezes da gente apresentar os membros do corpo como sacrifício a Deus. O que é apresentar os membros do corpo, queridos? Preste atenção nisso, você vai entender onde eu vou chegar. Quem é que está escolhendo os seus caminhos? É você ou Deus? Falta apresentar os teus pés ao Senhor como sacrifício. O que é sacrifício? Você entregou para Ele, você sacrificou, não tem mais vida, morreu. Repita comigo, morreu. Nós olhamos para onde nós queremos. O que é santificação? É apresentar os seus olhos a Deus, hein? Sacrifício.
Sacrifício, você sacrificou, botou lá no altar, queimou, é teu, morreu para mim. A palavra fala: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós somos donos demais da nossa vida, donos demais dos nossos pés, donos demais dos nossos olhos. Nós escolhemos o que queremos ver, donos demais dos nossos pensamentos, donos demais do nosso coração, donos demais das nossas mãos. Onde é que você tem metido essa mão, meu irmão? Para onde tem se direcionado os seus olhos? Cuidado, você pertence a um Deus santo, sua vida já foi consagrada a Ele. Sabe de uma coisa? Quanto mais Jesus foi se aproximando da cruz, porque quando o ministério dele começou, ele falou do reino, falou dessas coisas bonitas e tal, e todo mundo foi indo atrás dele. Mas chegou uma hora que ele foi se aproximando da cruz, e quanto mais perto ele estava da cruz, menos gente continuou com ele. Você já percebeu isso na Bíblia? Quanto mais ele foi indo para perto da cruz, menos gente ficou com ele. Ele começou a ser perseguido, procurado, quase todo mundo sumiu. Quando chegaram e acharam ele, porque ele se deixou ser achado, os discípulos fugiram. Quando ele foi para a cruz sozinho. Somente Maria, algumas mulheres, João, presenciaram a cruz. A cruz é algo que nós temos que encarar. Sabe por quê, queridos? A cruz é a morte da nossa propriedade e o nascimento da nossa propriedade para Deus. Nós temos que passar pela cruz para que a glória de Deus esteja em nós. Às vezes nós, como filhos de Deus, nós fazemos tudo para fugir da cruz. Mas o Senhor nos chama para a cruz. Por que há tanta falta de conteúdo no meio evangélico hoje? Prega esse cara besteira que dá dó. Fala-se qualquer coisa, dá uns pulinhos, outro sai pulando, como se estivesse cheio do Espírito Santo. Na realidade está pulando, tentando se encher, para ver se acontece alguma coisa. Quando Jesus veio, quando João Batista veio, o povo criticou. Falou: olha, esse não come nem bebe, está endemoniado. Aí veio Jesus comendo e bebendo. Aí eles falaram: esse é um beberrão, cheio de glutonaria. Hoje às vezes parece que nós nos empolgamos com mensagens que só criticam, só falam mal. E a gente traz alguma revelação bombástica, dizendo, batendo no pé e tal, e falando: olha, está errado isso, e fazer desse jeito, que absurdo e tal, e todo mundo vibra e sai cheio daquela alegria. Tá vendo? Eu já estive lá, não estou mais. E vibra. Não que esteja errado que isso aconteça, mas entenda, eu prefiro usar esse púlpito para, ao invés de falar mal, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, eu usar esse púlpito para falar: assista a novela da Record, que é boa. Assista os desenhos que passam na Record. Mostre ele para os teus filhos, que são muito melhor do lixo que tem por aí. Sabe por que se cria um púlpito só falando mal, batendo, destruindo?
porque falta conteúdo. Gente, nós temos um Deus tremendo. Sabe como é que se evangeliza católico? Que tem, você pode achar estranho, mas tem cristãos verdadeiros dentro da igreja católica. Tem grupos que conhecem mais a Bíblia e falam menos heresia do que algumas igrejas evangélicas. E sabe como é que se evangeliza católico? Não é atacando aqueles que eles estão adorando. Isso daí vem depois. Você evangeliza católico falando das maravilhas de um Deus tremendo, de um Jesus maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está fazendo concentrar e vai concluir isso em torno dele todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Nada do que existe foi feito sem que ele tenha feito. Se eu tenho um conteúdo tão maravilhoso, por que eu preciso apresentar apenas destruindo? Há um poder de construção na tua vida, meu. Há um poder de edificação tremendo nos teus lábios, no teu testemunho. Esse garoto não falou nada contra a religião muçulmana, ele só falou a favor de Jesus. Ele não atacou ninguém, ele só continuou vivo e continuou dizendo: eu pertenço a Jesus, o Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Ele me guarda. Eu posso estar em lugar estranho, posso estar num momento terrível, mas Ele continua sendo Senhor, e a minha vida está nas mãos dEle. Há misturas que não caem bem. Tem mistura que não funciona. Amargura com o reino, desleixo com o reino, não cai bem, não funciona. Fala para o irmão do lado: não funciona, não vai dar certo, isso vai acabar mal. Nós precisamos de cura. Há misturas que não funcionam bem. O conteúdo, queridos, sabe por que muitos fogem do conteúdo e tentam não encarar ele de frente? Porque o conteúdo sempre vai te levar para a cruz. O conteúdo da palavra de Deus te leva para a cruz. Tudo na palavra de Deus te leva para a cruz. Jesus morreu por você, mas agora é hora de você oferecer a tua vida para Ele. Morre para a tua vida e viva para Deus. Morre para essas coisas e viva para o Senhor. Viver para o Senhor é declarar: eu pertenço a Ele, os meus pés pertencem a Ele, os meus olhos pertencem a Ele, meus pensamentos pertencem a Ele. O apóstolo Paulo diz: se tudo que é puro, que é justo, se algum louvor existe, se alguma honra há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, os nossos pensamentos são dele, são para serem vividos nele, com a presença dele. Joga esses deusinhos fora. Tem um amigo meu que eu discipulei, acompanhei muito na igreja, depois ficou com aneurisma cerebral, a gente orou, ele foi curado, voltou para a casa de Deus, se afastou, voltou. Hoje é vice-presidente do Flamengo. E outro dia eu falei para ele: cara, você gasta todo esse tempo com o Flamengo. Eu falei: não é por ser o Flamengo, não, se fosse o Fluminense também era a mesma coisa. Você gasta todo esse tempo por causa de um time de futebol, e eu não vejo você fazendo nada na casa de Deus, cara. Que escolha é essa que você está fazendo? Que exemplo é esse que você está dando para os teus filhos? Para onde você está se levando? Quer torcer? Vai lá, torce. Mas o dono da tua vida
Não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é time nenhum. O dono da tua vida é o Senhor Jesus. A prioridade é Ele. Joga no lixo os deuses falsos. Cuidado onde você está colocando a tua mão, meu. Cuidado onde você está colocando, desculpe a expressão objetiva e direta, o seu Bilal. Porque ele também pertence ao Senhor. E é para ser vivido de forma santa, digna, que honre ao Senhor e que esteja dentro dos propósitos dele na tua vida. Isso serve para os homens como serve para as mulheres. Talvez você tenha errado uma vida inteira. Muda agora. Apresenta cada membro do seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada membro do teu corpo louve ao Senhor. Toca no ombro do irmão assim do lado e fala: isso é sério, meu irmão. Eu tenho ainda poucas coisas para te dizer, mas eu quero te dizer o seguinte: há misturas que não combinam e outras que não se misturam, mas uma mistura que faz parte desse nosso assunto aqui é a luz e as trevas. As trevas não combinam com a luz e a luz não combinam com as trevas. Mas entenda uma coisa: se você passa pela cruz, a glória de Deus inunda a tua vida. Se você foge da cruz e desta morte, o que é a cruz? Essa morte que eu estou falando, esse sacrifício de cada membro do teu corpo, esse sacrifício dos desejos do teu coração, o sacrifício dos teus pensamentos, o sacrifício de para onde você olha, o sacrifício de quem é dono do seu tempo e do seu nariz, meu irmão. Você vai na igreja quando quer, mas a palavra de Deus diz: alegrai-vos, hoje nós vamos à casa do Senhor. Você vai na igreja quando quer, mas a palavra de Deus diz: não sejais como aqueles que deixaram de congregar. Você precisa de alimento. Ovelha tem que estar com ovelha. Você não tem que andar com lobo, você tem que andar com ovelha. Você tem que comer comida de ovelha, cheirar o ar de ovelha. Você tem que ter cheiro de ovelha. As pessoas precisam olhar para você e falar: é ovelha, não é lobo. Isso daí é trigo, não é joio. Inúmeras vezes nós vamos errar e tropeçar. Mas a maior bênção do reino de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, é que simplesmente sempre eu posso voltar atrás e reiniciar o meu caminho. Errei, tropecei, voltei atrás, comecei de novo, aleluia. Você não está enfadado a uma condenação quando você tem o sangue de Jesus. Você não está enfadado a uma destruição, a um fracasso. Se o Senhor está na tua vida, há sempre uma oportunidade, um tempo de recomeçar no Senhor. Recomece. Errei, pisei na bola, começa de novo. Deus é contigo, meu irmão. Não desiste. Não abra mão da tua casa, da tua família. Não abra mão da paz. Erramos, brigamos de novo. Meu filho fez aquilo de novo. Aconteceu aquele negócio de novo. Paciência. Volta para o caminho e continua andando. Volta para aquele caminho que diz: você pertence ao Senhor. Você
é santo ao Senhor. Volta para o teu caminho, porque não há outro para você seguir. Mas quando nós passamos pela cruz, a glória de Deus se instaura em nós. E a nossa luz aumenta. Nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz que há em nós não pode ser trevas. Quando nós vamos para a cruz, entregamos, morremos, nascemos debaixo de uma nova unção. O que acontece conosco? A luz que há em nós brilha. A luz que há em nós refulge. A luz que há em nós, ela não se mistura com as trevas, ela invade e acaba com as trevas. Aonde você for, você não vai se misturar com as trevas, você vai iluminar as trevas, você vai acabar com as trevas. Aonde você estiver, essa luz vai brilhar e vai fazer e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Como esse jovem, ele não falou muito, ele não ficou, ele só se manteve vivo e continuou declarando: eu sou crente, eu creio em Jesus, eu estou no reino. Sai da igreja, menino. Não saio. Toma coça, toma veneno, acorda, bom dia. Está se sentindo bem? Estou ótimo, pai, obrigado por perguntar. A luz invade as trevas e acaba com as trevas. Uma última coisa para você levar para sua casa, e a gente vai orar. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Amém? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Os discípulos, quando estavam no caminho de Cafarnaum, eles não ouviram e não entenderam Jesus falar, porque eles estavam ligados nas coisas da terra. Hoje é domingo, amanhã você tem trabalho, daqui a pouco agosto volta aí, o trânsito volta a piorar, se bem que andou ruim esses dias. Os teus ouvidos não pertencem a você, pertencem ao Senhor. Amém? Coloca a mão no ouvido assim e fala: isso daqui, ó, pertence a Deus. Eu sacrifico ele para o Senhor agora. Ouça a voz dos céus e não a voz da terra. Porque a terra vai falar contigo muitas coisas. O pastor está falando aí, mas também não é assim não, né? Eu estou até num cochilo gostoso aqui, está tranquilo. Não, gostei de tudo, só aquela parte lá daquele membro, aquela ali não vai dar para seguir. Aquela eu vou fazer do jeito que eu quero. Ouça a voz dos céus. Amém? Repita comigo: eu quero ouvir a voz dos céus e quero me fechar e filtrar a voz da terra. A voz da terra te trará angústias, ansiedade, preocupação, incredulidade, falsos deuses. A voz da terra te traz medo. A voz da terra te deixa inseguro. A voz da terra te distrai. Por que Jesus falou para os 70 discípulos que ele enviou de um em um? Vai, não leva nada com você, a não ser isso daqui. Vocês vão entrar nas casas. Se alguém te cumprimentar no caminho, não cumprimenta. Não para bater papo. Não para tomar um cafezinho. Não para nada. Qual o significado disso? Deus tem um chamado na sua vida, Ele tem uma missão, ela pertence a você e a Ele. Você não pode se distrair com a voz da terra. Ouça a voz dos céus e a tua vida vai para frente.
Ouça a voz dos céus e o reino de Deus vai crescer em você. Ouça a voz dos céus e você será uma bênção nas mãos do Senhor. Feche teus ouvidos para a voz da terra. Filtre aquilo que você escuta da terra. Não entre no medo, na tensão, na ansiedade, porque eles não sabem o futuro, nós sabemos. O futuro deles eles não sabem. O meu futuro eu sei, eu vou para a glória de Deus. Eu vou entrar no milênio. E a gente falou do Egito aqui, a Bíblia fala sobre o Egito no milênio, você sabia disso? Várias nações serão extintas na volta de Jesus. O Egito está lá, dentro do milênio. Não é à toa que tem 8.000 crentes nesta igreja no Cairo, que essa nação vai ter uma oportunidade. Eles lutam contra o impossível e se arriscam até a própria vida. Diante dessa mensagem hoje, queridos, eu queria que vocês levassem para casa uma pergunta: o que eu vou fazer com isso agora? Ah, pastor, foi uma mensagem poderosa. Posso ficar uns 2 meses sem vir na igreja que já recebi meu alimento. É para dar um tiro na cabeça. O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com esse testemunho? Alguma coisa tem que provocar em nós. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Feche teus olhos e tenha esse tempo na presença do Senhor. Pode diminuir as luzes do templo, por favor. Esse é um momento seu com o Senhor. Eu não queria encerrar o culto simplesmente. Vou dar mais 10 minutinhos para você ter um tempo aqui diante da presença do Senhor. São 8h14, 8h15 quase, nós, antes de 8h30 vamos terminar o culto. Mas eu queria ter esse tempo para você, na presença de Deus. Um tempo para você. O convite para a igreja é o seguinte: eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui no altar de Deus. Quem quiser se ajoelha, fica em pé, senta. Quem quiser ficar andando para lá e para cá, fica, faça o que você quiser. Você está na casa do teu Pai. Mas o propósito de vir aqui é chegar diante do Senhor e falar: aqui morre o velho, aqui morre o meu pé, amém? Os meus pés que decidem os meus caminhos, aqui morrem as minhas mãos, eu sacrifico a Deus, que decidem aonde eu toco, o que eu vou fazer. Aqui morrem os meus olhos, eu sacrifico eles a Deus. Porque a partir de hoje, Deus decide para onde eu vou olhar, para onde eu vou direcionar a minha vida, para onde eu vou direcionar a minha atenção, o meu foco. Aqui você queima as tuas vísceras, o teu coração, você vai ofertar a Deus. Porque aqui morre o desejo do homem e aqui nasce o desejo de Deus em você. Aqui morre a tua amargura. Aqui morre o Esaú que está dentro de você. Tem que morrer aqui hoje. O Esaú que só busca a Deus quando quer. O Esaú que pega o prato de lentilha na hora que ele bem entende, não importa o que ele esteja perdendo do outro lado. Aqui morre o Esaú para Deus. Os irmãos vão cantar. Enquanto isso, você pode ir saindo do seu lugar e vindo aqui ao altar de Deus. Você não precisa ficar aqui até o final, você vai, faz a sua consagração pessoal, faça o teu clamor, a tua oração, o teu sacrifício.
É entre você e o Senhor. E aí depois você volta para o teu lugar. Podem vir, fiquem à vontade, irmãos. Podem chegar mais para frente. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Mais que tudo, nós queremos tua glória, 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 Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, vem habitar. Não queremos só uma visita. Vem, Senhor. Pode vir, igreja. Isso é para a igreja toda, não é para meia dúzia aqui não. Saia da neutralidade. Mova tuas pernas, teus braços, teu coração. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar.
ajoelhar e dizer: Senhor, boa, fiel e verdadeira é a Tua palavra. Que essa semente plantada na vida de muitos aqui hoje, Senhor, e daqueles que ainda ouvirão essa mensagem, seja uma semente eterna, semente de santificação, para que possamos andar na Tua presença, tendo luz, Senhor, tendo revelação, tendo discernimento, entendendo as coisas, entendendo o Teu querer, entendendo a Tua vontade, entendendo os Seus planos para nossas vidas, entendendo a Tua palavra, entendendo o nosso chamado, entendendo aonde devemos nos corrigir, ajustar nossas vidas, nossos caminhos, e principalmente entendendo que nós pertencemos 100% ao Senhor da glória. Abençoa cada vida aqui agora, Pai. Enche os corações, Senhor. Que a Tua presença que já foi derramada seja acrescentada. E que haja, Pai, na vida de cada um uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Uma semana em que pertencemos totalmente ao Senhor. Dá crescimento, dá mudança. Se você que está aqui hoje estava longe da igreja, longe da presença do Senhor, o Senhor te chama para perto de novo. Você que está aqui hoje, não está talvez até entendendo muita coisa do que foi pregado, mas você sentiu a presença de Deus, você sentiu um toque do Senhor Jesus na sua vida. Quero te dizer que Ele te ama, Ele te chama para perto, te chama para andar com Ele. Então todos que estão aqui nessa situação, ou nestas situações, nesta noite, precisando dizer para o Senhor: eu estou contigo, minha vida eu entrego nas Tuas mãos, eu te recebo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Coloque suas duas mãos no coração. Deus quer ouvir isso dos teus lábios, homem, mulher de Deus. Coloque suas duas mãos no coração e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu estou de volta, eu estou aqui, Senhor. Eu quero a Tua presença, eu quero os Teus altares, eu quero estar contigo todos os dias, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, para sempre, sempre. Você que teve esse ato, abrace a você mesmo como quem abraça o Senhor, dizendo: vem Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Se você está perto de alguém que você trouxe, fez essa oração, alguém que está contigo, você está do lado dela, abrace essa pessoa agora em nome de Jesus e diga: Deus te ama, eu te amo também. Dê um abraço santo em alguém aí do seu lado. Fala: Deus, amado, eu estou contigo e Deus está contigo também. Aleluia. Glória a Deus.
quiser sair do teu lugar, faça isso, tenha liberdade. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Quarta-feira estaremos aqui às 8h15, o culto de quarta-feira, e a cantina está aberta ali. Você pode comer alguma coisa, tenha um tempo de comunhão com os irmãos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus.